Serra do Corvo Branco apresenta ponto de interdição devido a deslizamento de terra e você vai ver também. Presidente Lula passa por cirurgia na cabeça. Animais das enchentes do Rio Grande do Sul esperam adoção. Casa Santa Catarina será o maior programa para evitar o déficit habitacional no estado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024, e a gente está aí na contagem regressiva para o Natal, isso mesmo, faltando 15 dias para a data aí mais comemorativa do ano e, é claro, todo mundo de olho no filão, que são as vendas de Natal. Lembrando, né, que os horários estendidos já começaram no comércio de rua e a FCDL espera um ticket médio esse ano de R$ 200. Isso mesmo, aumentou um pouquinho em comparação com o ano passado e a expectativa é que as compras de Natal fiquem em média e cada presente de R$ 200 para cima. Claro, né, tem aqueles que presenteiam com o eletrodoméstico, um celular, com produtos com valor agregado maiores, mas também tem aqueles que vão partir para lembrancinha, já que tem muita gente para presentear. Sendo lembrancinha um grande presente, o Natal é o momento da troca, né, desses mimos, vamos dizer assim, mas também, é claro, da confraternização com a família e, é claro, de ir na igreja. Então, reserve o seu tempo para o astro principal da festa, o aniversariante, que é ele, Jesus. E olha só, gente, o presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência após ter dores de cabeça. O petista está bem depois de drenar um hematoma por causa daquela queda que ele sofreu em outubro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 anos, foi operado em caráter de emergência na noite de segunda-feira em São Paulo, devido a uma hemorragia intracraniana. As informações foram divulgadas nesta terça-feira pelo Hospital Sírio-Libanês em um boletim médico. Lula foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma. A nota publicada nas redes sociais do presidente acrescenta que a cirurgia transcorreu sem intercorrências, que Lula está bem, sendo monitorado em um leito de UTI. Os médicos explicaram que o presidente sentiu uma dor de cabeça e foi submetido em Brasília a uma ressonância magnética que mostrou uma hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar que ele sofreu no dia 19 de outubro. Lula caiu no banheiro de sua residência e feriu a nuca. Devido ao acidente, foi obrigado a cancelar sua viagem à Rússia, onde participaria da reunião de cúpula do BRICS e de outros compromissos internacionais. E olha só, gente, a Serra do Corvo Branco, no trecho da SC 370 entre Grão-Pará e Urubici, está interditada. Na manhã de hoje, uma queda de barreira foi registrada em um dos trechos onde já são realizadas as obras de manutenção e melhorias da estrada, causando a interdição da via. A Serra do Corvo Branco segue com interdições programadas para as realizações das obras de infraestrutura. As interdições acontecem de segunda a quinta-feira, das 7h30 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 5h30 da tarde. Nas sextas-feiras, das 7h30 da manhã ao meio-dia. Nos sábados e domingos e feriados, o tráfego será liberado ou funcionará em sistema de SIGPARE. A interdição de hoje ocorreu no quilômetro 100 mais 400 em Urubici e no quilômetro 100 mais 620 em Grão-Pará, no início e fim do asfalto da região da Serra. Então, você tem viagem programada, queria usar a Serra do Corvo Branco nos seus horários aí de liberações, segura um pouquinho, porque hoje ela está interditada para desobstrução da pista. E olha só, o Observatório Europeu Copérnicos fez um alerta nessa segunda-feira sobre 2024, que deve ser o mais quente já registrado e o primeiro a superar o limite de 1,5 graus Celsius de aquecimento climático.
O ano de 2024 será o mais quente já registrado e o primeiro a superar o nível de aquecimento de 1,5 graus em comparação com o período pré-industrial, limite estabelecido pelo Acordo de Paris. O anúncio foi feito pelo Observatório Europeu Copérnicos. O Serviço de Mudança Climática do Copérnicos detalhou que os níveis históricos podem persistir nos próximos meses, com a previsão de que as temperaturas mundiais ficarão próximas do recorde no início de 2025. Novembro, caracterizado por uma sucessão de tufões devastadores na Ásia e a continuidade das secas históricas na África Austral e na Amazônia, foi 1,62 graus Celsius, mais quente que um novembro normal, na época em que a humanidade não utilizava petróleo, gás ou carvão em escalas industriais. O mês passado foi o 16º dos últimos 17 meses que registrou uma anomalia de 1,5 graus na comparação com o período de 1850 a 1900. A barreira simbólica corresponde ao limite mais ambicioso do Acordo de Paris de 2015, que busca conter o aquecimento abaixo dos 2 graus e prosseguir com os esforços para limitá-lo a 1,5 graus. O acordo se refere a tendências a longo prazo. A média de aquecimento de 1,5 graus Celsius deverá ser observada ao longo de pelo menos 20 anos para considerar o limite superado. Com base nesse critério, o aquecimento atual está em 1,3 grau. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas considera que o limite de 1,5 graus provavelmente será alcançado entre 2030 e 2035. A seguir, a iFood ganha multa milionária e terá que registrar motoboys. Uma da tarde, mais 25 minutos. O aumento no ICMS, o Imposto Estadual, vai impactar as compras de produtos internacionais. O valor do imposto para essas mercadorias poderá chegar a 50%. Com o anúncio de que a alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, vai aumentar de 17% para 20% sobre as encomendas internacionais a partir de abril de 2025, as empresas internacionais de comércio eletrônico reagiram com vigor. Um exemplo disso é um vestido que custa R$ 100 e possui quantidade de impostos e tributos de R$ 44,50, seu valor final de compra será de R$ 144,50. Caso a alíquota máxima for aplicada, o mesmo vestido passará a custar R$ 150. Empresas como Shein e AliExpress se pronunciaram por meio de nota dizendo que os consumidores brasileiros já enfrentam a maior carga tributária do mundo para compras feitas em plataformas estrangeiras e já estão pagando uma carga tributária de 44,5% em compras internacionais de até $50. E além disso, desde abril deste ano, produtos abaixo de $50 são taxados em 20% referentes ao imposto de importação. Segundo as empresas, dados recentes da Receita Federal mostram que remessas internacionais tiveram queda de mais de 40% após o aumento de imposto de importação para 20%, o que demonstra o impacto negativo sobre os consumidores brasileiros. Está cada vez mais difícil, né, fazer essas compras internacionais. E olha só, uma nova variante do coronavírus foi registrada no Rio de Janeiro. Ela já é combatida pela vacina que está sendo utilizada. Durante a visita ao Hospital do Andaraí, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, trouxe atualizações sobre a nova subvariante da Covid-19, a JN1. A subvariante foi notificada essa semana e mais de 2 casos foram registrados. Por mais que essa variante crie uma preocupação, a vacina já existente é capaz de proteger contra casos graves. O Ministério da Saúde informou que todos os estados e o Distrito Federal receberão cerca de 1,5 milhão de doses da vacina contra a Covid, com entregas previstas até terça-feira. O lote faz parte de mais de 8 milhões de doses adquiridas
adquiridas para manter o estoque do Sistema Único de Saúde abastecido por mais 6 meses. A OMS considera que a JN1 oferece baixo risco para a saúde pública, mas adverte que, por suas características, pode acabar sobrecarregando os serviços de saúde em alguns países. Todas as vacinas aprovadas pelas agências reguladoras são consideradas protetoras contra formas graves da doença. O secretário reforça a importância da população manter o sistema vacinal em dia. E olha só, os abrigos do Rio Grande do Sul ainda têm cerca de 1.200 cães e gatos que foram resgatados nas enchentes ocorridas há 7 meses no estado. No auge do desastre, em maio, o estado chegou a ter mais de 10.000 animais socorridos. A baixa procura e a devolução de bichinhos já adotados estão preocupando as autoridades. Apenas na cidade de Canoas, uma das mais afetadas pelas enchentes de maio, no estado gaúcho, 800 animais estão nos abrigos à espera de um novo lar. Todos já passaram por um processo de castração e microchipagem antes de ir para a adoção. No total, 1.200 animais entre cães e gatos resgatados das enchentes estão há 7 meses vivendo em abrigos em todo o estado. No auge do desastre, o Rio Grande do Sul chegou a ter mais de 10.000 animais socorridos. O governo do estado criou uma plataforma com informações para quem deseja adotar um animal resgatado da enchente. Quem mora no estado pode fazer a escolha e se dirigir até o abrigo. Já para moradores dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, o animal é transportado até as cidades de Florianópolis, Curitiba e Cotia. A baixa procura e a devolução de bichinhos já adotados preocupam as autoridades. A Secretaria do Bem-Estar Animal de Canoas informou que nesses meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que são meses de férias, a procura diminui ainda mais. A devolução dos animais é mais triste no caso desses bichos, que já passam por muitos traumas e só necessitam de lares amorosos que os aceite por toda a vida. E olha só, gente, a 14ª turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo entendeu que há vínculo empregatício dos entregadores do iFood e estabeleceu que a plataforma deve pagar uma multa de 10 milhões e o processo de reais, né? E o processo foi movido pelo Ministério Público do Trabalho contra a empresa e tramita desde 2021. E essa decisão pode ser tomada também em outros estados. A Justiça do Trabalho decidiu que o iFood deve reconhecer o vínculo empregatício com os seus entregadores e registrar os mais de 360 mil trabalhadores inscritos na plataforma e pagar uma multa de 10 milhões de reais. Além da multa, a empresa deve pagar 5 mil reais para cada entregador não registrado e mais 5 mil reais caso a decisão não seja cumprida. Os valores devem ser encaminhados ao Programa de Amparo ao Trabalhador ou outra instituição indicada pelo Ministério Público do Trabalho. O desembargador do caso, Ricardo Nino Balari, e relator do processo, destacou a falta de autonomia dos entregadores, que não podem negociar fretes nem ordens de entrega. O presidente do Sindicato dos Motociclistas Autônomos de São Paulo considera um avanço na criação da jurisprudência. O iFood, em nota, disse que vai recorrer da decisão. Somente em 2023, as atividades do iFood movimentaram mais de 110 bilhões de reais, o que representa 0,55% do PIB nacional e mais de 900 mil postos de trabalho. E falar em trabalho, vamos conferir agora as vagas de empregos que estão disponíveis aqui na nossa região. Em Criciúma, há uma vaga de analista de marketing e eventos, uma vaga de assistente financeiro, uma vaga de coordenador de marketing, uma vaga de suporte técnico também para a PCD. Em Morro da Fumaça, uma vaga de analista de recursos humanos, uma vaga de assistente administrativo, uma vaga de auxiliar de produção também para a PCD, uma vaga de operador de técnico de produção, uma vaga de supervisor de departamento contábil. Em Uruçanga, há uma vaga de assistente de administração financeiro, uma vaga de assistente
assistente de assistência técnica, uma vaga de assistente de logística, uma vaga de eletricista de manutenção, uma vaga de estágio de almoxarifado. Já em Araranguá, há uma vaga de assistente de marketing, também para PCD, uma vaga de auxiliar de produção, uma vaga de coordenador de clínica, uma vaga de vendedor e uma vaga de vendedor interno. Essas e outras vagas você encontra no site da SIC, rededetalentos.com.br. A seguir, programa de casas populares é lançado pelo governo do estado. Tarde, 36 minutos. Olha só, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que 704 mil casos de câncer por ano devem ser registrados no Brasil até 2025. Um acordo inédito entre as áreas de energia e saúde no campo nuclear no Brasil vai viabilizar a produção de insumos radioativos para auxiliar no tratamento dessa doença. A Eletronuclear, responsável pelas usinas de Angra, e a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear assinaram um acordo para viabilizar a produção de radiofármacos, insumo radioativo auxiliar no tratamento de câncer. A parceria foi firmada no fim de novembro e marcou o primeiro acordo entre as áreas de energia e saúde do campo nuclear no Brasil. Nele, as duas instituições irão conduzir estudos de viabilidade para a produção do lutécio-177, substância utilizada em remédios como contrastes e reagentes para exames e que atualmente não é produzida no Brasil. Hoje, por conta da logística e de importação, o custo médio dessa substância é de R$30 mil por dose. Profissionais da área acreditam que, com a aprovação do acordo, a produção contínua desse radiofármaco pela Eletronuclear facilitará o acesso da população ao tratamento oncológico, barateando a medicação e sem interferir na operação da usina ou gerar resíduos radioativos de longa duração. E olha só, gente, tido como o maior programa habitacional do estado nos últimos anos, a Casa Catarina foi lançada e agora vai tentar amenizar o déficit habitacional do estado. O governo do estado, através do governador Jorginho Melo, lançou na última sexta-feira em Lages o maior programa habitacional de Santa Catarina, a Casa Catarina. Um investimento de R$420 milhões em recursos do governo do estado, que irá beneficiar mais de 34 mil famílias dos 295 municípios catarinenses. Municípios abaixo de 10 mil habitantes vai ter um tipo de programa que vai atender famílias de 0 a 2 salários mínimos. Municípios acima de 10 mil habitantes vai atender família de 2 a 6 salários mínimos. Então, são programas onde o município vai ganhar, a família vai ganhar 100% da moradia e o município que vai ter um subsídio do governo do estado para adquirir a tão sonhada casa. Hoje, existe 60% do déficit habitacional em Santa Catarina e esse número são de pessoas que têm gastos excessivos de aluguel, comprometendo mais de 30% da renda mensal, com as despesas. No acesso à casa própria, o programa prevê 2 modelos de municípios, com até 10 mil habitantes, ou seja, 162 cidades de Santa Catarina vão receber recursos via convênio simplificado para a construção de unidades habitacionais para famílias de renda de até 2 salários mínimos. Serão 12 casas por município, no valor de R$90 mil cada, e como contrapartida, a prefeitura deve oferecer o terreno para a construção. Já um município com mais de 10 mil habitantes, ou seja, 133 cidades catarinenses, irão adquirir a casa própria, que vão receber em subsídio de até R$20 mil em recursos do governo do estado para custear a entrada do financiamento. Nesse caso, podem ser beneficiadas famílias que ganham até R$8 mil. Os interessados devem se inscrever a partir de fevereiro no cadastro dos pretendentes do SAS, disponível no site casacatarina.sc.gov.br. É isso, gente. Vai entrar em vigor ainda. Cuidado, não caia em golpe, em lábia. Se inscreve aqui, paga tanto, tem nada que pagar.
As inscrições é só em fevereiro. Os governos vão passar por um treinamento, como disse o governador Jorginho Melo, para receber esse apoio. Algumas cidades vão receber aí o subsídio para pagar, né, os investimentos em novas moradias, e outros vão doar um terreno e o governo do estado vai construir as casas e vai repassá-las gratuitamente a quem precisa. Então, né, segundo o governo do estado, o maior programa habitacional dos últimos tempos aqui em Santa Catarina. A gente vai acompanhar, né, como ele vai funcionar e se vai funcionar, tomara que funcione, porque tem bastante gente precisando. Antes de encerrar o nosso jornal, 1h mais 40 minutos, o Criciúma Esporte Clube, ontem à tarde, né, por volta das 4h30, deu uma entrevista coletiva com o presidente atual, Alexandre Farias, sobre a situação do clube. Rechaçou, né, falou tudo, avalizou tudo que o Tencate falou, que teve racha, que teve briga, teve discussão, teve tudo, e acabamos na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, né, não teve um de pulso firme para acabar com racha, né, mas depois que acaba, que está na Série B, vem tudo à tona, é uma maravilha. Mas, enfim, agora vão tentar arrumar a casa, né? Não vai ter um orçamento grande para o ano que vem, vai ter abertura de novos sócios, 1.000 é a previsão, ainda não tem também de quando que vai abrir e como vai abrir. Aguenta coração. Ontem eu recebi, acho que umas 40 mensagens. Quando que abre? Já abriu, vou dormir na porta do estádio. Calma, gente, o Criciúma vai informar tudo direitinho. E o ingresso para o ano que vem também no Catarinense vai cair o valor, nada de R$220, vai custar R$50 para a torcida adversária e, é claro, para a torcida do Criciúma também, amenizando os ânimos, né? Já que o ano passado o Criciúma colocou o ingresso lá na Lua, e aí quando o torcedor do Criciúma ia em outros estádios, também pagava o mesmo valor em forma de revanche. Então, o ano que vem, pelo menos nessa parte, vai estar tudo amenizado. Hoje já teve algumas dispensas também no elenco, o pessoal saindo, indo embora, que é natural, e a gente vai esperar essa concretização dessa nova direção. Os diretores que estavam no Criciúma, que foram eleitos, com Anselmo Freitas, que já tinha renunciado, com o Vilmar Guedes, que renunciou, também renunciaram todos hoje. Por quê? Para que uma nova chapa possa ser feita com o nome do Anselmo Freitas. Como ele já tinha assumido com a saída do Jaime Dalfarra e como ele assumiu depois novamente reeleito, né, nessa chapa atual, todos tinham que renunciar para a chapa ficar extinta e aí sim o Anselmo Freitas vir a concorrer. Guto Silva, que é um empresário da cidade, também vai concorrer na segunda chapa aí à presidência do Criciúma, que essas eleições devem acontecer no dia 10 de janeiro. E a gente vai acompanhando a construção, também a gente vai trazer as informações dos outros catarinenses, afinal de contas, o Catarinão está chegando e vem forte, inclusive com o nosso Caravaggio também, time da montanha, participando novamente da Série A do Catarinense. Com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira, lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e Facebook, e também você acompanha no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Às 2h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma. Às 3h10 eu chego com você com Sala de Entrevistas, hoje com a Jaqueline Bax, empresária do ramo de feiras, decorações, agroponte, Feira Casa Pronta. A Jaque vai explicar e trazer para a gente esse universo das feiras e o quanto é benéfico para a nossa região, gerando empregos, gerando participação no comércio, no turismo, enfim, não só para a nossa região, mas para o estado inteiro. Afinal, as duas feiras são as maiores do estado nos setores. E você vai ver também às 4h o nosso programa Hora da Graça, fechando a nossa programação e abrindo a grade da Rede TV. Fiquem com Deus, façam uma boa terça-feira. Cuidado, tá chovendo hoje, hein? E a gente se vê amanhã. Tchau!